Eu até reli ele novamente, é muito bom, velho. É, Gostosinho de ler. interessante. Esse Ele tem até alemão uma aí é frase de zica, esse efeito aí, velho. alemão aí. Eu salvei, velho, pra tirar a O resenha na hora quê? da leitura. Ele tem até assim, umas frases que eu falei, velho, se algum coach ler isso aqui, vai meter num cartaz aí, tipo, quando chegar eu vou mostrar pra você. Cara, Eu achei, não, os analistas gostam de ler esse texto clássico para tirar essas frases de efeito. Direto eu vejo evento de analítico com a linguagem super artificial no sentido de sistema formal. Uma linguagem super artificial. Aí o cara coloca uma frasezinha do Wittgenstein no início, assim. Aquelas frases super vagas, assim. Os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. O cara começa com isso em alemão, entendeu? E aí quando ele começa a falar, é só sistema formal, estritamente falando, pô. Aí eu acho extremamente engraçado quando isso acontece, pô. Parece que é provérbio bíblico, frase de poeta. É muito engraçado usar filósofo assim. Como diz o profeta Wittgenstein. É, coloca aquela frase. Aquela frase é a mais mágica dele. O mundo é tudo que é o caso. Essa frase é impagável, velho. O mundo é tudo que é o caso. Eu rio toda vez que eu leio. Meu, as pílulas filosóficas. É, pô. esse cara é mágico. É a Vamos filosofia em agora doses pro Diamante. homeopáticas. Vamos lá. Prefácio. Vou ler, viu, gente? Tranquilo. Dura. A apreensão de uma verdade científica passa, normalmente, por vários estágios de certeza. Com efeito, conjecturada inicialmente a partir de um número talvez insuficiente de casos particulares, uma proposição geral torna-se mais e mais solidamente estabelecida ao se relacionar com outras verdades mediante cadeia de inferências, seja porque dela se derivam conclusões que são confirmadas por outros modos, seja, pelo contrário, por ela se afigurar uma conclusão de proposições já estabelecidas. Daí, pode-se perguntar, de um outro lado, como podemos chegar gradualmente a uma certa proposição, e de outro, como podemos assegurar-lhe, finalmente, uma sólida fundamentação. Tem duas notas de rodapé? Porra, velho. Essa é o tipo de nota de rodapé. É, lá no fundo, na cara do cara aí. É, na casa do caralho. Agora, pra que esse tipo de nota de rodapé? Não, velho, tá brincadeira aqui. Não, eu acho que Ah, é no final do livro, se eu não tô enganado, Alan. Porque eu cacete. nem li, tipo, eu pulei, porque eu fui olhar e tipo, procurei assim, falei, não, vou ler assim, não também. É Tá, uma nota de rota fundo, não é de rodapé, é, não. exatamente. Em inglês é nota de fim de página. Ou, não, nota fim. End note, o nome que dá. And not? É, o nome que se dá a esse tipo de nota. Tem um Mas, footnote, que é a nota de rodapé, e tem um isso, endnote, que é a nota que vai no pé. final da sessão. É. Eles distinguem as duas. Hum. Eu só sei disso porque eu mexo no Word, aí meu Word tá em inglês, aí ele tem esse dois tipos de nota. Pô, legal. Não é nada profundo, não. Deixa essa endnote Ah, pra lá, velho. Bora seguir. Não, aqui, eu já achei, a página 98. Coloca aqui 98 pra gente lembrar onde é as páginas das notas. Já que Frege toma, em seus primeiros escritos, a palavra Satz na acepção de sentença assertiva associada a um significado ou pensamento, entendemos que, nesse contexto inicial, cumpre traduzi-la por proposição e não por sentença, mera sequência de símbolos ou palavras de determinada linguagem capaz de expressar um pensamento, como faremos mais adiante, sempre que for o caso. As notas é importante para isso, tipo, lá então onde ele isso foi uma falou. escolha do tradutor aí, no caso. Exato, perfeito. E o texto está cheio dessas escolhas do tradutor, que aqui ele Hum, traduziu por proposição no geral. Isso aqui no alemão Tatsatz,
que é sentence, ou frase, também pode ser traduzido por frase. E a segunda é que podemos assegurar-lhe finalmente uma sólida fundamentação. Frege distingue em uma proposição sua gênese, ou descoberta, ou invenção, e sua prova, ou demonstração, ou justificação. Esses dois tópicos cobrem, a seu ver, o que há de mais importante no que diz respeito a uma proposição. Tranquilinho? Beleza. O método de prova, Beweisführung, mais seguro consiste, obviamente, em seguir estritamente a lógica, que, abstraindo as características particulares das coisas, apoia-se exclusivamente nas leis sobre as quais se baseia todo o conhecimento. Por esta razão, dividimos todas as verdades que requerem prova em duas espécies: aquelas cuja prova pode ser conduzida por meio puramente lógico e aquelas cuja prova se apoia em fatos empíricos. Nota de rodapé. Quanto à prova, você está legível a nota de rodapé? Tá assim, ó, dá pra ler de boa. De boa, de boa. Quanto à prova ou demonstração de uma proposição geral, Frege distingue entre provas lógicas e provas empíricas. E assim, dois são os métodos possíveis de serem seguidos. Um seria aquele que consiste em estabelecer demonstrações factuais e empíricas, enquanto que o outro seria aquele que procede de modo puramente lógico, sem qualquer referência à observação ou experimentos. Nesse sentido, Frege sustenta que todas as provas em aritmética devem ser puramente lógicas, assim rejeitando a concepção de John Stuart Mill, que admite que os conceitos e princípios da aritmética teriam um fundamento exclusivamente na experiência empírica ou sensorial, conforme Mill, 2002, livro 3, parágrafo 24. Para uma crítica ao empirismo, conforme Frege, em 1980b, parágrafos 7 a 9. Eu acho que esse livro do Stuart Mill que ele está citando é o Sistema de Lógica Indutiva e Dedutiva, e o livro do Frege que ele está citando é Os Fundamentos de Aritmética, onde ele explica a razão dessa posição. Mas que seja possível elaborar provas puramente lógicas no âmbito das leis da aritmética, é necessário que os conceitos primitivos da aritmética sejam definidos em termos estritamente lógicos. E tais definições não podem se restringir apenas à noção de número, pois tudo aquilo que envolver a noção de ordem, como igual, menor ou maior, não, como igual, maior e menor, que é indispensável para a construção da axiomática, terá que ser definido para evitar lacunas e intuições, em termos do que Frege denomina de pertinência a uma sequência. Essa expressão está na consografia, terceira parte. Importa ainda mencionar que a caracterização freguiana das proposições não é exaustiva, pois não dá conta das sintéticas a priori, o que poderia sugerir que Frege ainda não tinha aceitado a visão kantiana em relação à geometria ou não compreendera o que são juízos sintéticos a priori de Kant. Nos fundamentos da aritmética, parágrafo 3º e 4º, esta lacuna é preenchida. Tá. Essa é uma nota que está tentando encaixar esse parágrafo no sistema completo do Frege. Uma interpretação acerca do sistema completo do Frege. Acho um pouquinho precipitado, já que eu tenho minhas dúvidas se quando o Frege escreveu a cartografia, ele imaginava que ele iria escrever todas as outras obras depois.
Vamos lá. E ela tem muita formação, informação, quer dizer, de Formação coisas extra que não tá no texto, né? exato. É. Vamos aqui. Tô nessa parte. Mas o fato de uma proposição ser da primeira espécie é plenamente compatível com o fato de ela jamais se tornar consciente em um espírito humano, caso não houvesse atividade sensorial. E aqui é uma nota do próprio Frege, ele fala: posto que sem percepção sensorial é impossível qualquer desenvolvimento mental nos seres que conhecemos, segue-se que o que acabamos de dizer é válido para todos os juízos. Certinho? Beleza. Portanto, o que está na base dessa divisão das espécies de verdade, a adição do tradutor, não é a gênese psicológica, em Tastenungsgeweise, mas o melhor método de prova. Porque é importante enfatizar que isso aqui é a edição do autor. Porque na consultografia ele não vai falar o termo verdade. Dentro da obra ele não fala o termo verdade. Parece que o que está na base da divisão é os métodos de verificação. O método de verificação. Claro, isso eu estou fazendo a minha leitura. O método de verificação, o método de prova de uma expressão puramente lógica é diferente de uma expressão empírica. E aqui método de prova tem uma outra nota, né? Sim. Quarta. O fato de os componentes de uma proposição terem uma origem sensorial ou empírica não impede que sua demonstração possa ser estritamente lógica. Ok. Entretanto, quando indago a qual destas duas espécies, novamente a adição de verdade, pertence os juízos aritméticos, devo, de início, investigar até que ponto se procedem em aritmética apenas por meio de inferências formais, pelo uso tão somente das leis do pensamento que transcendem a todas as particularidades. Nota 5 e nota 6, né? Não raramente, Frege emprega a palavra aritmética de maneira vaga e imprecisa. Por vezes, ela é usada em seu sentido estrito, usual e elementar, envolvendo apenas as operações sobre os inteiros. E eu acredito que ele quer dizer, há passagens, porém, em que essa palavra assume um significado mais amplo, que abrange, além da aritmética em sentido estrito e elementar, operações sobre os racionais, irracionais e complexos. Finalmente, em certos textos, sobre este nome se encontram em questão, inclusive, os cálculos diferencial e integral. Portanto, o termo aritmética é tomado frequentemente por Frege em sentido mais amplo que o usual, vale dizer, envolvendo não só grandezas discretas, como também o contínuo e os complexos, e por vezes até certos tópicos de análise. Aritmética no sentido lato, né? Ele usa no sentido lato. Não era 6 também? A nota 6 também? Vocês também. Oh, obrigado. Então, para mim, toda vez que eu li o Frege falando de aritmética, parecia que ele só estava querendo dizer a, a área da matemática que trata estritamente com números. É isso que eu entendo como aritmética para Frege. Por isso que essas áreas todas entram. Deixa eu ver. Complexos, irracionais, racionais são todos números. Sim, Deixa. quando ele Cálculo fala. diferencial integral também. Não, desculpa, foi mal. Quando eu li, eu não li olhando as notas, eu li assim sem olhar as notas. E eu percebi isso, tipo, também, mesmo não lendo
só o prefácio, a introdução, eu vi que no prefácio, quando ele usa aritmética, eu tomei como um sentido mais amplo possível, porque ele não dá uma especificidade, assim. Parece que quando Sim. ele usa o termo. Então, eu acho que isso não é um problema, não é um uso vago do termo aritmética, imprecisa. É que ele está usando o termo aritmética igual os filósofos usavam o termo aritmética. Geralmente os filósofos da época do Frege dividiam a matemática em aritmética e geometria. E o que a aritmética versa? Sobre números. E o que a geometria versa? Sobre figuras. A distinção era essa. Então, se você está fazendo um estudo sobre propriedade número 3, sobre igualdade de números, ou sobre símbolos que representam alguma quantidade, melhor dizendo, que é o caso da álgebra, isso tudo está dentro do escopo da aritmética. Ô, Alan, gostei da explicação. Lembrei do professor Girafales, viu? Você deu explicação igualzinho ao Chaves. Mas concordo, tá legal. É porque eu Professor não lembro linguista. A como cabeça é, viajou só. Não, como porque é, não. tem uma Diga. passagem da escolinha lá do Chaves que o professor Girafales explica a aritmética e a geometria. E toda hora pergunta: sim, o senhor está falando da aritmética ou da geometria? Ah, não sei se é verdade não. Foi verdade, mano. Tem essa parada da Não tem? aritmética Tem, no não tem, Chaves, né? tem, 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 tem. Foi. Você falou, foi. Pensei na hora, professor Girafales explicando. Entendi. Eu não Não sei tem, se é Oswaldo? verdade não. Mas é massa, é massa, é massa. Ah, que interessante, então. Tem um número do episódio pra ver? Não, né? Aí eu tinha que. Aí pesquisando, aí de qual assim, eu não lembro não, o número do episódio. Mas que tem o episódio, tem. Sim, Chaves da cultura até pra matemática, velho. pois é. Isso aí, cara. Pois é. Referência a Chaves, com certeza. Vamos lá, então. Esse sexto. Ainda que se possa dizer que se trata de uma definição, ou ainda que não se possa dizer que se trata de uma definição em sentido próprio, a lógica é exatamente o estudo das leis do pensamento que transcende a todas as particularidades. Essa é uma nota que ele, sabe, faz. Sabe aquela parada quando você quer interpretar um conjunto de palavras para um outro termo? Essa nota dá a justificativa para ele. Como assim? Eu não peguei, não. Porque aqui, ó, o que ele está falando assim, ainda que não se possa dizer que se trata de uma definição em sentido próprio, a lógica é exatamente o estudo das leis do pensamento que transcende a todas as particularidades. Então, toda vez que o Frege falar sobre leis do pensamento que transcendem a todas as particularidades, o autor vai se sentir legitimado a substituir essas Ah, palavras por sim. lógica, entendeu? Entendi. Só que isso tem um problema, ele não está dando evidência nenhuma disso. Ele Uhum, traduz como lógica, entendeu? sim. E tá. E nas interpretações do Frege tá cheio desse tipo de coisa. Por exemplo, Frege muitas vezes falam relações conceitográficas. Aí o cara traduz relações conceitográficas como relações lógicas. O cara traduz relações conceitográficas como relações lógicas. Como se fosse tudo a mesma coisa. Só que as relações conceitográficas são as relações que o Frege descreveu na conceitografia. Pode existir ou não, aí são um objeto de estudo posterior, relações lógicas que ele não tratou na cartografia, essa é a questão. Sim. Entendi. Mas esses são pequenos detalhes. Mas eu gosto de destacar para mostrar o que é a interpretação embutida e o que é preparação do solo para uma interpretação que vai vir logo em seguida. Vamos lá. Pequenos detalhes que fazem grande diferença. Pois é. Havia que seguir no que tange a essa indagação foi a seguinte. Tentei reduzir
O conceito de sucessão em uma sequência, Anordnung in einer Reihe, a noção de consequência lógica, Folges, não, Logisfolge, para daí poder estabelecer o conceito de número. Certo, tá bom. Para evitar que nessa tentativa se intrometesse inadvertidamente algo de intuitivo, anschaulich, cabia tudo reduzir a uma cadeia inferencial, Schlusskette, carente de qualquer lacuna. Mas, ao tentar realizar essa exigência da forma a mais rigorosa possível, deparei-me com o obstáculo da insuficiência da linguagem, e aqui, corrente, além de todas as dificuldades inerentes ao manuseio das expressões, à medida que as relações se tornavam mais complexas. Tanto menos apto me encontrava para atingir a exatidão exigida. Tal dificuldade levou-me a conceber a presente constografia. De imediato, esta deve servir para examinar, de modo o mais rigoroso, a exatidão de uma cadeia inferencial e ainda explicitar todo o pressuposto que possa nela se esmicuir inadvertidamente, de modo que este venha a ser, já em sua origem, investigado. Vamos colocar novamente 98. Frege afirma que na elaboração da aritmética, nada de intuitivo deve esmiscuir-se no contexto de uma prova. Mas, para que este princípio seja observado fielmente, importa suprimir toda lacuna, Lück, na cadeia dedutiva de um teorema. Para evitar lacunas e intuições no desenvolvimento de uma prova, coisas que a gente já viu como desconcerta os caras que não estão habituados com ela, Frege exige que todo conceito e todo princípio sejam explicitamente enunciados e, assim, que nada fique tácito ou implícito. Exige, outro sim, que toda inferência seja realizada de acordo com a regra de dedução claramente estabelecida, que vincule a proposição derivada, seja as premissas já estabelecidas, ou seja a outra sentença previamente derivada, conforme Gottlob Frege, justificação científica da constografia. Eu poderia chamar essa estratégia, essa forma de pensar, como se fosse uma decomposição, como ele estivesse pensando. Não sei se a palavra seria essa. Como assim? Siga, eu vou formular melhor. Siga. Não, tô tranquilo. Vou talvez dizer uma coisa que coloque você no nó. Imagine o seguinte: imagine que você precise escrever o porquê um determinado enunciado matemático é o caso. Ou seja, o porquê esse enunciado matemático é válido. E aí, você vai mostrar isso a partir de uma série de inferências que você passa de uma para outra, Certo. certo? Como se eu fosse decompondo ele. Eu pensei dessa forma. Não necessariamente Não, decompor. não. O que você, na minha maneira de ver, né?
Você vai mostrar Hum, como um certo enunciado que a pessoa aceita ou que você já tem como dado no seu sistema vai se transformar em um enunciado que é o que você está falando que é o teorema. hum. Então, é mais uma transformação. Por exemplo, eu vou demonstrar para você o teorema de Pitágoras. Se fosse decompor o teorema de Pitágoras, eu tenho que pegar o teorema de Pitágoras e separar ele por partes para chegar até algo que você aceite. Não é assim que você está entendendo? Carlos? Fala. Sim, sim. Eu acho que o método de prova é o contrário. Eu acho que o método de prova, você pega as suas premissas, mostra quais são as Hum, regras que você está utilizando para pegar essas premissas e ficar alterando elas até elas chegarem no teorema de Pitágoras. Aí você prova o teorema hum, de Pitágoras. Decomposição, você ia pegar o teorema que você tem de Pitágoras e iria, de fato, desmembrar ele para hum, chegar em outro lugar. Só que parece que a hum, demonstração, tal como é feita, você parte das suas premissas, a partir de regras já estabelecidas, para chegar naquilo que você quer demonstrar. hum. Isso aí não é diferente da dedução natural, Carlos. Pronto, pronto. Não é diferente da dedução natural. É esse o ponto mesmo. De maneira mais direta e simplificada, não. E simples, é isso. É isso mesmo. Beleza. No, na, no, no método de prova de dedução natural, você tem o que você quer provar. E você tem as suas premissas. Aí você coloca, enumera suas premissas no começo, um, dois, e a partir das suas premissas você vai fazendo regras de inferência com as premissas, com o objetivo de chegar no enunciado que você disse que deriva das premissas. Isso. É, é isso mesmo. Eis porque renunciei a expressar tudo aquilo que fosse irrelevante para a sequência inferencial. Schlussfolger. No parágrafo 3 da presente obra, chamei de conteúdo conceitual, Begrifflichen Inhalt, aquilo que encerra o que julgo ser relevante para o processo inferencial. Esta explicação deve estar, portanto, sempre presente, caso se deseje entender corretamente a essência de minha linguagem formular, Formelsprache. Então, isso aqui a gente vai praticamente ter que decorar esse parágrafo 3. Disto também se deriva o nome conceitografia, Begriffsschrift. Aí aqui tem a parte oitava. 8, né? Vamos lá. Oitavo. O termo Begriffsschrift já fora, antes de Frege, usado por Adolf de Trendelenburg. Em Frege, ele ocorre pela primeira vez em 1879 em sua conceitografia. Mais tarde, porém, Frege parece ter se arrependido de ter empregado esse termo. Não parto de conceitos para com eles construir pensamentos ou proposições. Pelo contrário, obtendo os componentes de um pensamento pela decomposição do pensamento. Sobre este aspecto, minha consografia difere das criações similares de Leibniz e seus antecessores, apesar de seu nome, o qual eu talvez não tenha escolhido muito adequadamente. Só para contextualizar melhor essa passagem, o termo Begriffsschrift é um termo que o Trendelenburg cria no alemão para corresponder ao projeto do Leibniz de características universais, que é aquela língua, é, vamos dizer, uma linguagem que seria ideal para você resolver os problemas teóricos.
seria livre de ambiguidade, etc. Etimologicamente falando, trata-se de uma palavra composta com o substantivo Begriff, que significa noção ou conceito, e Schrift, que sugere as palavras grafia ou escrita. Portanto, em sua origem, Begriffsschrift significa algo como escritura conceitual ou grafia de conceito. Um problema complicado que essa palavra origina é de como traduzi-la, mediante um único vocábulo, sem com isso desfigurar seu significado original. Esse termo foi traduzido inicialmente por Peano pelo termo italiano ideografia, conforme Peano no seu dicionário, parte 1. Mais recentemente, Mangione, Egide e Trincheiro também se vale a palavra italiana ideografia, conforme o artigo de Mangione de 1937, de Egide em 1963 e de Trincheiro em 1967. Posteriormente, Jordan emprega o termo ideógrafo e, diga-se de passagem, com a aprovação do próprio Frege, conforme um artigo que ele escreve entre os anos 1911 e 1912. Em espanhol, Morlines e Gomes Lobos traduziram por ideografia. Morlines, 1971, página 70, e Gomes Lobos, em 1972, página 64. A tradução francesa de Imbert e Largaud, sei lá como é que se pronuncia, também empregam ideografia. Imbert, um livro de 1971, a introdução, e Largou, alguma coisa assim, 1970. Em língua portuguesa, também foi utilizada a palavra ideografia, conforme Alcoforado, em 1938. Paralelamente a essa solução, há autores que preferiram seguir uma alternativa polivocabular, que, em nosso entender, se afigura pouco adequadas ou felizes. Assim, Austin traduziu uma obra do Frege. Em sua tradução dos Grundlagen der Arithmetik, usa a locução Concept Written, Frege, 1980b, página 92. E Nietzsche verte por ideia written, conforme Nietzsche, 1966, página 62. E Kinnebone traduz por Concept Script, Kinnebone, 1975, página 175. Byron emprega a expressão Conceptual Notation, com um texto do Frege em 1972. E Klug traduz por Conceptuale Perspicuous Notation. Esse aqui foi o mais longe, pô. Klug, em 1971, página 14, em romano, nota 3. Uma terceira vertente pretende, no entanto, a palavra consografia traduzir Begriffsschrift. Com efeito, a tradução mexicana de Padilla emprega o termo conceptografia, Padilla, 1962. Mais tarde, em português, Santos empregou o termo consografia. Isso aqui é o Luiz Henrique Lopes dos Santos, na tradução da Biocultural, dos pensadores dos fundamentos da aritmética e da justificação científica da contografia. Atualmente, também entendemos que esta seja a tradução mais fiel e adequada para este vocábulo, conforme a Alcoforado, 2009, que é um livro que é essa tradução, junto com uma outra introdução, mais 3 artigos posteriores ao lançamento da contografia, que tem o nome Os Primeiros Escritos Lógicos de Gottlob Frege. Por tal razão, esta foi a solução aqui seguida. Ok. Satisfeitos agora com a justificativa que ele deu e toda a história da tradução do título do livro? Com certeza.
uma história da tradução do termo Big Shift, praticamente. Já que me limitei aqui a expressar relações que independem das propriedades particulares das coisas, poderia também empregar a expressão linguagem formular do pensamento puro. Contudo, quanto à expressão decalcada sobre a linguagem formulada aritmética, que utilizei no título desse livro, vincula-se antes às ideias fundamentais do que às minúcias de execução da criptografia. Todo o esforço de instituir uma semelhança artificial com a aritmética pela caracterização do conceito como a soma de suas notas esteve inteiramente fora de meus propósitos. 98. Não, na verdade já estava no 99, né? No contexto da lógica e da filosofia do conceito, o termo McMahon é tradicionalmente traduzido pelo substantivo nota. Em sentido amplo, nota é tudo aquilo pelo qual uma coisa pode ser determinada, conhecida ou distinguida de outras coisas. Em decorrência disso, nota seria a qualidade essencial de algo, ou então as qualidades estritamente acidentais, ditas notas individuais ou notas individuantes, de algo. Isso ele extraiu de Gonten e Steenbergen, em 1932, em uma nota que eles escreveram. Em sentido lógico, notas de um conceito são os componentes desse conceito, isto é, as determinações pelas quais um conceito se distingue do outro, e ainda as propriedades dos objetos que caem sobre este conceito. Assim, o conceito de número inteiro negativo tem como notas número inteiro e negativo. Tais notas são também as propriedades de cada um dos inteiros menores que zero. Ok? Beleza. Ok. Esse termo, notas características do conceito, é um termo que você vai encontrar, por exemplo, em Kant, principalmente no Kant pré-crítico. Ele tem um artigo chamado Da Falsa Sutileza da Quarta Figura Aristotélica, em que ele trata do que é um conceito, do que é uma nota característica, do que é uma inferência. Mas talvez seja uma boa introdução para se vocês quiserem entender essa terminologia de lógica da época do que é nota característica. Mas no geral é isso que ele falou mesmo. O conceito ele é definido pelas suas notas características, que são aquelas qualidades que você consegue nomear a respeito do conceito que distingue ele de outro. Certo? Uhum. Isso, ele. Ah, sim. E também, graças a isso, tem a doutrina que fala que o conceito é simplesmente a soma de suas notas características. Isso é o complemento que o Frege está se opondo aqui. Aí ele deu um exemplo lá, mas você pode imaginar qualquer outro exemplo, sei lá. É, as notas características de homem é animal ou racional. Os dois são notas características de homem. Tanto animal quanto racional são notas características de homem. Aí a posição que ele está se contrapondo é uma posição de época em que o conceito nada mais é do que a soma de suas notas características. Então, se você quer saber o que é o homem é simplesmente a soma do conceito animal com o conceito racional. O conceito homem é simplesmente Isso ele isso. faz. Isso ele Oi? faz. Inspira. Isso daí você está dizendo que foi Kant, não é isso?
Não, cara, eu tenho que fazer uma pequena história. Inspirado em Aristóteles? Então, por isso que eu tenho que fazer uma pequena história. Por isso que é tão importante a gente conhecer certas línguas. É, A partir de o Wolff estabelece um vocabulário lógico da Alemanha da época dele. Então, geralmente, quando você está falando de lógica na época do Frege, na época do Kant e na época, sei lá, de outro pensador alemão que vocês consigam pensar entre o século XVIII e o século XX, os termos que eles estão discutindo é sobre conceito e nota característica do conceito, a partir de Wolff. O Wolff cria esse vocabulário. Então, o Kant está extraindo isso também do Wolff. É um vocabulário de época, entendeu? Da mesma forma que se eu te mostrar um compêndio de lógica em português do século XVIII, mais ou menos da época do Frege, os termos que estão lá é ideia, é, cognição, cognição, desculpa, o erro. Ou seja, tem certos vocabulários que são estabelecidos numa época. E na Alemanha dessa época, quando você discutia a lógica, você discutia em termos de conceito, tantas características do conceito. Você não vai encontrar conceito e nota característica do conceito em Aristóteles, por exemplo. Em Aristóteles você vai encontrar, por exemplo, termo geral, predicado. Até eu tenho minhas dúvidas se você vai encontrar outros termos. Substância primeira, substância segunda. Essas são a expressão de Aristóteles, certo? Ou não? Certo? Sim, sim. Belezinha. Eu só quis dizer o seguinte: esse vocabulário que ele está usando aqui é vocabulário que parte do filósofo Wolff, que é um filósofo de tradição leibniziana, que ele influencia todo o debate de lógica da época. Na verdade, quando o Kant vai falar que a lógica aristotélica ela já nasceu pronta, ele diz Isso. que o documento mais perfeito acerca de lógica que existe é a lógica de Wolff. Ele fala isso no escritos não. Lógica de Jansch, é porque eu esqueci o nome que dá. Manual de lógica. Enfim, é um texto de lógica dele. Eu li como lógica de Jansch, melhor dizendo, que é um aluno que compilou notas de aula dele e depois pediu autorização para ele publicar. Só que depois outra editora pegou a tradução e mudou. Manuais de programa de lógica do Kant, alguma coisa assim. Depois eu mando o título para vocês. Isso aqui é um vocabulário de época. E essa posição que ele está se opondo é uma tradição de lógicos que está fazendo, simplesmente dizendo que um conceito, que seria um correlato, talvez, no que a gente entenda por conjunto, por exemplo, é simplesmente as notas características, a soma das notas características do conceito. O conceito é só isso, certo? Beleza. Então, por exemplo, você está falando de homem, homem é simplesmente falar de animal mais racional. É só isso que é homem. E qualquer outro conceito que você imaginar. Acho que, não sei, tá satisfeito com a explicação? Tem alguma coisa? Não, é uma lanterna. Dá para enxergar Sim, alguma coisa. Não estou vendo com nitidez, mas já dá para enxergar. Pode ficar sim, tranquilo. tá. O ponto de contato mais próximo, tô aqui, entre minha linguagem formular e a linguagem formular da aritmética está no modo de utilizar as letras. Creio que o melhor meio de elucidar a relação que se dá entre minha consografia e a linguagem corrente seria compará-la com a relação que ocorre entre o microscópio e o olho. Este último, pela extensão de sua aplicabilidade e pela versatilidade de sua adaptação às mais diversas circunstâncias, é muito superior ao microscópio. Contudo, como um instrumento óptico, o olho possui, por certo, muitos inconvenientes que
passam comumente desapercebidos por força de seu estreito relacionamento com a nossa vida mental. De fato, se um objetivo científico exigir grande acuidade de resolução, o olho se mostra insuficiente. Por outro lado, o microscópio se afigura perfeitamente adequado para tais fins, embora seja por isso mesmo inadequado para outros. De modo similar, minha constelografia foi concebida como um instrumento para servir a determinados fins científicos e não deve ser descartada pelo fato de não servir para outras finalidades. Se, de algum modo, ela servir a tais objetivos, torna-se irrelevante o fato de não existir novas verdades em meu trabalho. Ficaria consolado com a convicção de que o desenvolvimento do método também faz progredir a ciência. Assim, Bacon pensava ser melhor inventar um meio pelo qual se pudesse descobrir facilmente algo a descobrir algo de particular. E com efeito, todos os grandes progressos científicos modernos tiveram sua origem no aperfeiçoamento do método. O Alan, esse Oi. conceito científico dele aí é o positivista da época? O que você entende de positivista na época? Esse texto que a gente está lendo é do final do 19, não é isso? Final 19. Não, eu só tô perguntando o que você entende por Não, eu positivismo. tô tentando aqui formular aquela noção científica, né, de observar, deduzir e era, no caso assim, elencar um problema, observar e deduzir. Tá, se for esse seu entendimento de positivismo, sim. Pronto, pronto. Positivismo significa uma série de coisas. Então, tô ligado. Por exemplo, positivismo pode significar a crença que o espírito humano passa por estágios em que o estágio científico é o último estágio do espírito humano. A gente tava Isso aí eu não. Ah, tranquilo. Não, Foi por isso que eu beleza. perguntei. Então, sim, se você Pronto. entende positivo nesse sentido, sim. Hum. Eu acho, né? Não, beleza. Porque ele está dizendo aí que a conceitografia dele era um instrumento voltado só para esse fim científico, não é isso? E ele, Perfeito. em algum momento da obra, ele vai caracterizar a concepção dele de ciência. Por isso que eu. Nesta obra, não. Não, Nesta mas em obra, não. outra, sim. Não, Não, não não sabe. sei. Ele Não sabe. dá. Eu sei que dá leves pinceladas, mas eu não vejo Pincelado, né? ele. Um texto que ele vai distinguir é, ciência de outras coisas, por exemplo. Hum, Mas geralmente quando ele usa o termo ciência, eu imagino tipo matemática, física, biologia, química, essas. uhum. é, Como pode dizer? É, Ciência no sentido objetivo. Ciências isso. que discurso que você pode criar acerca do objetivo. Eu entendo assim, geralmente, quando o Freire fala de ciência. Agora, um dos problemas que o Freire vai ter, se é realmente isso que ele entende por ciência, isso ele vai tratar, é o que é objetividade e o que é objetivo. Esse é um do objeto de apreciação do Freire. Não, esse é, de fato. Então, se ciência é o estudo do objetivo, que me parece que o Freire tem essa acepção, ele de fato tem um tratamento do que é o objetivo e do que é a objetividade. Ele tem um tratamento filosófico acerca disso. E ele vai distinguir os tipos de objetivo. Vai existir o objetivo efetivo e o objetivo não efetivo. Os objetos que são objetivos não efetivos são os objetos da matemática e da lógica. E os objetos que são efetivos são os objetos das ciências naturais.
Beleza. Mas eu acho que pelo que você já falou da filosofia do Frege, ele não era positivista. Só para É por isso que eu tô colocar. perguntando, eu não sei. Não, Por então, isso que eu é por isso que eu indaguei. perguntei. O que ele está entendendo por positivista? Se ele Hum, entendeu positivista aquilo que ele disse, então eu acho que ele é positivista nesse sentido específico, entendeu? É por isso que eu perguntei o significado que atribui no termo. Porque, por Ela exemplo, no sentido que colocou. eu disse depois, eu não acredito que ele é positivista nesse sentido. De acreditar que o espírito humano passa por etapas, estava na etapa do mito, e etc, etc. Que essa é uma posição que também se define como positivista. Ou Sim, seja, faz, positivismo, faz parte. ele é depender do que você significa para esse termo. Não, o cara falou no sentido histórico, né? Porque ele falou assim, na época e tal. Entendeu? Então, assim, na época tal, esse pensamento positivista de que a ciência segurava a verdade, eu não sei se Frege vai tão longe. Eu acho que Eu acho que para ele a ciência é uma investigação, um método de investigação dentro das coisas, né? Só assim, dentro do que está sendo lido até agora, né? Mas não parece, pelo que o Alan falou já sobre a filosofia de Frege, que ele seja positivista, porque nem cabe aquilo aí no positivismo. O positivismo, para já, ele já nega essa boa parte da filosofia, né? Mas você tá entendendo o positivismo como, Oswaldo? Não, o positivismo, ele nega a filosofia porque ele entende que a filosofia é um pensamento ultrapassado. Ah, Então, sim. na evolução vem o mito, a filosofia, depois a ciência. Então, por isso que eu estou Não, falando que então. ele não Não, tem tranquilo. caberia dentro do positivismo. Mas o Carlos disse que eu não estava entendendo o positivismo por essa maneira, não. Eu estava entendendo o Sim, mas positivismo. eu tô falando do positivismo histórico, assim, entendeu? Ah, sim, do filosófico lá, o do Conte, Porque eu etc e acho que é tal. meio arriscado, né? Falar. Sim. Confusão de termos e tal. Então, o problema que eu tenho que perguntar o significado de positivismo é que tem o positivismo kantiano, e é importante enfatizar isso, é o positivismo kantiano, uhum. Que é mas Augusto também, Comte. mas também tem outros positivismos, entendeu? Só que historicamente ficou consagrado, as pessoas geralmente quando falam de positivismo chamam de positivismo kantiano. Tanto que tem uma tradição de filosofia que é chamada geralmente de positivismo lógico. Sim, mas então, por isso que eu tô falando de o cara, como o cara citou ciência positivista na época, como, entendeu? O positivismo lógico eu sei que tem essa linha, entendeu? Sim. Então, mas é isso que eu tô eu tô questionando agora, entendeu? Eu sei que historicamente, quando eu vejo as pessoas criticando o positivismo, estão criticando o positivismo kantiano. Mas será que é uma pergunta sincera mesmo, não é nem para Ah, esvaziar. bom. Será que não existia outros autores que também se chamavam de positivistas, só que discordavam de Comte, acerca dos seus aspectos mais fundamentais, pra, por exemplo, nessa linha do Em alguma pensamento? medida, por exemplo, o pensamento de Hobbes é positivista. É. Porque uma das caracterizações que eu já vi acerca do positivismo é a crença positiva que a ciência de fato acessa o, o ser do objeto estudado. É positivo nesse sentido. Sim, então, nesse sentido, sim. E aí você tem vários autores, né, dentro da filosofia positivista, pode ser considerado positivista, né? Sim. Não, eu não tô. Não, é é, bom. Eu só coloquei o adendo, Legal. Sim, porque sim, como eu sim. percebi que a pergunta do Carlos, nesse sentido histórico de ciência positivista, entendeu? Nessa pegada aí, Sim. Isso. entendeu? Positivismo de Para entender. Comte, principalmente. É, Sim, sim. Não, sim. Não, é importante mesmo. Nesse sentido, eu acho que o Frege não compra, não. Certo? Pode dar uma continuada aqui, então? vamos lá. Eita, Leibniz também reconheceu, e talvez mesmo superestimou,
as vantagens de um modo de designação Bezier-Gnupfizer adequado. Esse Bezier-Gnupfizer pode ser traduzido como terminologia também. Em vez de modo de designação, você poderia traduzir vantagem de uma terminologia. Tranquilo. Sua ideia, Gedanke. Gedanke, em alemão, significa mais pensamento, de uma característica universal, de um cálculo filosófico ou Ratiokinetor, e aqui tem uma notinha, era tão ambiciosa que a tentativa de realizá-la não poderia ultrapassar as meras preliminares. Essa nota é bem interessante. Quando ele cita o Leibniz, olha quem ele cita na verdade. Ele cita um artigo do Trendelenburg acerca do Leibniz que está nesse livro, Historische Beiträge zur Philosophie, que é Contribuições Históricas acerca da filosofia, ou para a filosofia, no volume 3, da página 1 ao 47, que é justamente a parte do artigo do Trendelenburg sobre o Leibniz, que é justamente esse artigo que tem o termo Begriffshift. E tem uma nota 10 aqui. 99. Trendelenburg assinala que o projeto leibniziano de uma linguagem universal remontaria a Lully, Kircher, Becher, Delgarno e Wilkins. Ele também nos lembra das considerações de Descartes de que a invenção de tal linguagem depende de uma filosofia verdadeira. Mas no entender de Trendelenburg, nenhum desses projetos chegou a um termo satisfatório por carecer de uma adequada teoria do conceito, conforme Trendelenburg, nesses textos que estão datados entre 1846 a 1967. Página 13 seguinte. Tá bom, então. Obrigado. Facinho de achar, né? Esse intertício aí tá filé. Eu acho que possivelmente ele pegou o texto original lançado em 1846, que é aquelas contribuições históricas da filosofia, e depois ele procurou uma reedição, alguma coisa assim, que deve ter acontecido em 1967. No Frege também tem isso. Essa obra aqui, Cartografia, a original era de 1879, mas você vai ver que tem muitas citações a ela datada em 1960, porque é a época que o Gabriel Tarde, eu acho que é o nome do editor, ele reedita as obras do Frege. Aí é essa data. Enfim, vamos lá. Tava no 10. Aqui embaixo, desculpa. Aqui. O entusiasmo de que foi possuído seu idealizador ao perceber o enorme incremento que traria ao poder intelectual da humanidade um modo de designação adequado às próprias coisas, de Sachen selbst, as coisas mesmas, levou a subestimar os empecilhos inerentes a esse empreendimento. Mas, mesmo que um objetivo tão grandioso não possa ser alcançado num único intento, não se deve excluir a possibilidade de uma aproximação lenta e gradual. Quando um problema parece insolúvel em toda a sua generalidade, deve-se provisoriamente restringi-lo, pois talvez possa ser resolvida com ampliações graduais. Podemos pensar os símbolos da aritmética, da geometria, da química como realizações para os domínios particulares do projeto de Leibniz. Isso aqui é uma das frases de caminhão dele. Você pode pegar e colocar assim
no seu status de WhatsApp. Então, foi exatamente Quando essa frase aí que eu falei que era motivacional. Começa nesse mais e termina com realizações. Não, é, com graduais. é igual aquela frase, a fé vem com as grandes obras, né, que é do, do Neo lá. É engraçado. Vou repetir. Mas mesmo que um objetivo tão grandioso não possa ser alcançado num único intento, não se deve excluir a possibilidade de uma aproximação lenta e gradual. Quando um problema parece insolúvel em toda a sua generalidade, deve-se provisoriamente restringi-lo, pois talvez possa ser resolvido por ampliações graduais. Podemos pensar os símbolos da aritmética, da geometria, da química como realizações para os domínios particulares do projeto de Leibniz. Cara, é muito interessante ele citar esse exemplo aí, da química. Por quê? O Lavoisier, que é um dos primeiros a dar um simbolismo para os elementos químicos de uma maneira que isso vire uma linguagem formal que você possa manipular, ele cita no prefácio do Tratado Geral de Química dele que o projeto dele foi inspirado pela obra de lógica do Condillac, que o Condillac fala que uma lógica ou que uma linguagem perfeitamente criada ela é uma substituta de uma ciência. Olha só como o porquê é interessante da química estar aqui. A da aritmética e da geometria a gente já pode até intuir, né? As obras lá do Viette, do Descartes, do próprio Leibniz, também acerca da geometria. Agora, da química é importante enfatizar. Talvez seja interessante vocês dar uma lida assim por fora, ou algum dia a gente lê esportivamente o prefácio dessa obra, que é interessante. Uhum, sim. Justamente para entender que um projeto de uma criação de uma linguagem artificial, ela de fato ajudou para o desenvolvimento de outras ciências, não somente para a lógica ou para a matemática, mas também para a química. E a química é especial porque a linguagem formal da química não é uma linguagem que é totalmente dependente da matemática. Se vocês já estudaram química no ensino médio, aqueles simbolismos que tem para os elementos químicos, eles não são dependentes diretamente de operações matemáticas, diferente dos conceitos físicos. Vamos lá. Como realizações para domínios particulares do projeto de Leibniz. A cartografia aqui proposta é um outro acréscimo a estes domínios. Então, tem a contribuição do projeto do Leibniz para a aritmética, já tem uma contribuição da geometria, tem uma contribuição da química, e agora a contribuição do Frege, que é a cartografia. Mas, por certo, um domínio situado em uma posição central e limítrofe a todos eles. Então você imagine um círculo que é a aritmética, outro círculo que é a geometria, outro círculo que é a química, e entre eles, tendo contato com todos eles, a cartografia. A partir daqui, portanto, abre-se as mais amplas perspectivas de sucesso no sentido de preencher as lacunas das linguagens formulares existentes, no sentido de associar, sob uma única linguagem formular, domínios até então separados, e ainda no sentido de ampliá-la a ponto de incluir áreas que até então tinham escapado a essa linguagem. Nota 11. Aqui nos é dito que sua criptografia não é só capaz de vir a abranger domínios distintos e separados do conhecimento,
como também está aberta para acréscimos e ampliações no sentido de torná-la apta para assimilar outros domínios, sempre que as noções de dedução e prova estiverem em questão. É essa parte aqui que eu estava pensando quando eu conversei com o Oswaldo sobre que, por exemplo, você pode tranquilamente colocar o sistema de física quântica no sistema computográfico do Frege. Justamente porque você pode fazer essa ampliação e esse acréscimo, tanto de simbolismo como de próprio novas premissas do seu sistema. Quer dizer, eu não vejo por que não poderia ser colocado. Essa é a questão. Talvez eu não tenha demais. Ah, estava aqui. Creio, sobretudo, que minha consultografia seja ampliada com sucesso, onde tiver especial importância a exatidão de uma prova, como nos fundamentos do cálculo diferencial e do cálculo integral. Isso aqui, velho, ele acertou, cara. Meu primeiro contato com linguagem lógica em matemática foi em cálculo 1. Foi meu primeiro contato. A definição de limite é estritamente lógica. É com aquele para todo, existe um tal que. A definição de limite é toda com operadores lógicos. E aritméticos de maior ou menor que é operadores de ordem. Vamos lá. Parece-me ainda mais fácil estender o domínio de aplicação dessa linguagem formular à geometria. Para tanto, basta acrescentar à linguagem formular mais alguns símbolos para as relações intuitivas que aí, na geometria, ocorrem. Desse modo, obter-se-ia uma espécie de análise Sitos. Parágrafo 12. Oh, foi mal. Nota 12. Diversas linhas de investigação foram conduzidas sobre a rúbrica de análise Sitos, termo criado por Leibniz. Ao que parece, foi Leibniz, em 1979, o primeiro, e depois Euler, em 1735, com o problema das 7 pontes sobre o rio Prager, os que deram início a esse ramo da matemática. Mas, na verdade, devemos a Möbius, em 1840, um aluno de Gauss, as primeiras investigações topológicas realmente efetivas. Sabemos que Möbius e, de modo mais aprofundado, Guthrie e De Morgan levaram adiante a questão e se tornou conhecida sob o nome de o problema do mapa. Este problema, ainda hoje não resolvido, consiste em mostrar que se pode colorir qualquer mapa plano de um número finito de países com apenas 4 cores, de tal modo que não exista 2 países que tenham uma fronteira em comum pintados com a mesma cor. Mais tarde, em 1858, ele descobriu a superfície conhecida pelo nome de banda de Möbius. É de se cogitar que Frege, ao aproximar a noção de análise de Sitos de sua cartografia, teria talvez em mente a questão de associar sobre uma única linguagem formular domínios até então separados, e ainda no sentido de ampliá-la a ponto de incluir áreas que até então tinham escapado a essa linguagem, como lemos acima. É, Quer falar alguma coisa, cara? não, a gente já viu esse problema do mapa em algum texto com o Renato. Tô tentando lembrar qual foi. Sim, a gente viu já mesmo. Mas o Leibniz, quando vai criar a noção de análise de Sitos, também está dentro desse projeto da característica universal, que é justamente uma forma de tratar a geometria somente a partir das noções
e não a partir das figuras. Ou seja, é uma geometria que você não precisa criar a representação para você demonstrar seus teoremas. Ou seja, isso depois de Robson é traduzido como topologia, o que a gente conhece atualmente. Hum, Não estou falando que análise de ciclos é topologia, mas a partir de um tempo, os projetos que antes eram identificados como análise de ciclos foram todos incorporados ao que a gente hoje chama de topologia. Mas análise de ciclos pelo menos pelo que eu sei, o pouco do Leibniz que eu tenho, é justamente estudar a geometria a partir das suas noções. Ou seja, demonstrar certas propriedades geométricas a partir das noções geométricas e não a partir das figuras geométricas. tranquilo. Ou seja, você poderia falar até de noções geométricas e provar coisas acerca dessas noções geométricas que não tem a figura correspondente. Esse também é um dos grandes contribuições de um tratamento da geometria a partir da análise de ciclos, que em tradução literal quer dizer análise da situação. Certo, vamos lá. Daqui pode-se efetuar a transição para a teoria do movimento puro. E depois, Cinemática. Eu já perfeito. li o 13. É curtinho. Vai lá, siga. E depois e depois para a mecânica e para a física. Nesses últimos domínios, em que, além da necessidade racional, Denknotwendigkeit, se põe a necessidade natural, Naturnotwendigkeit, é de se prever um maior desenvolvimento do modo de designação à medida que o conhecimento progrida. Isto, porém, não é uma razão para esperar até que pareça excluída a possibilidade de tais transformações. Esse parágrafo é um parágrafo interessante para se pensar a respeito. Mas a gente deixa para pensar em outro momento. Porque, porque é interessante pensar a respeito desse parágrafo. Lembra como ele começou o texto? Falando que existem duas maneiras de conduzir uma prova através de uma relação lógica e uma relação sobre os fatos? Uhum. Sim. Me parece que ele retoma esse tópico aqui. Essa necessidade racional, no alemão, tá necessidade do pensamento. Esse Denken é pensamento. Parece que ele está retomando aquele tópico nesse parágrafo. Que a física é o encontro desses dois. Tanto na necessidade racional como na necessidade natural. Enfim. Se uma das tarefas da filosofia for romper o domínio da palavra sobre o espírito humano, desvendando os enganos que surgem, quase que inevitavelmente, em decorrência de utilizar a linguagem corrente para expressar as relações entre os conceitos, ao liberar o pensamento dos acréscimos indesejáveis a eles associados pela natureza dos meios linguísticos de expressão, então minha constografia, desenvolvida sobretudo para esses propósitos, poderá ser um valioso instrumento para os filósofos. Por certo, ela também não reproduz as ideias de forma pura, já que isso não é possível, quando as ideias são representadas por um meio de expressão exterior à inteligência. O que é possível, por um lado, é confinar tais discrepâncias constográficas ao inevitável e ao inofensivo, e, por outro lado, por essas diferirem daquelas discrepâncias que são próprias da linguagem corrente, elas nos protegem da influência unilateral de um meio particular de expressão. Certo? Certo. Sim, sim. Eu acho engraçado esse parágrafo, porque ele realmente considera a constografia uma coisa tão externa que essa coisa externa vai ter contribuições para matemática,
Vai ter contribuições para geometria, vai ter contribuições para física, vai ter contribuições para filosofia. É uma coisa que não é nem matemática, nem física, nem filosofia, mas que vai contribuir diretamente para o desenvolvimento dessas três, pelo menos. Geralmente eu interpreto dessa maneira essas partes. Parece-me que a mera descoberta desta cartografia foi um fator de progresso para a lógica. Nota 14. Nessa passagem, a oposição consografia-lógica sugere que a palavra lógica significa lógica tradicional de origem aristotélica, ou ainda lógica de Boole-Schroeder. Isso aqui, ó, tá vendo? Uhum. O que ele está tentando fazer o tempo todo no texto? Fazer uma certa identidade entre lógica e consografia. Aí o que acontece no texto? O autor põe os termos consografia e lógica. Aí o que o tradutor faz? Ele pega o termo lógica e ressignifica. Ele fala assim, não, quando o Frege está usando lógica nesse contexto, significa lógica tradicional de origem aristotélica, ou ainda álgebra de Boole-Schroeder. Hum. Sendo que até mesmo isso aqui, lógica tradicional de origem aristotélica, é uma coisa distinta de álgebra de Boole-Schroeder, conforme a gente viu no New e Foi. New. Elas não são idênticas. Enfim, só são dificuldades interpretativas mesmo do texto, que o autor mesmo criou quando fez identidade entre consografia e lógica. Tá bom. 14. Já tá acabando, se preocupe não. Espero que os lógicos, caso não se deixem intimidar por uma impressão inicial de estranheza, não neguem seu assentimento às inovações a que fui levado a realizar por uma necessidade inerente à própria questão. Os desvios da tradição se justificam pelo fato de a lógica ter seguido até aqui muito proximamente a linguagem e a gramática. Em particular, creio que a substituição dos conceitos de sujeito e predicados pelos de argumento e função resistirão ao tempo. É fácil perceber como o fato de considerar um conteúdo como função de um argumento leva à formação de conceitos. Mais ainda, a análise de como se correlaciona entre si o significado das palavras se, e, não, ou, existe, algum, todos, etc., mereceu toda a atenção. 15. Na consonografia, o termo conceito, Begriff, é empregado no sentido corrente de noção ou ideia geral. Mas nessa passagem nos é dito que a apreensão de um conteúdo como uma função de um argumento leva à formação de conceitos. Tal afirmação, porém, não para de um mero prenúncio, pois só mais tarde, em função e conceito, o termo conceito virá a assumir o sentido técnico de uma função de um único argumento cujo valor é sempre um valor de verdade e cujo percurso de valor é a extensão desse conceito. Tá, tranquilo, mas isso não quer dizer que já não tem uma noção de conceito na consografia. Que me parece ainda não ser essa, né? Só para deixar claro. Já que ele se opôs que ele não está associando a tradição que lê o conceito simplesmente como a soma dessas notas características. Ah, sim, e essa segunda parte aqui, mais ainda, análise de como relaciona entre si o significado das palavras se, e, não, ou existe algum todos,
é que essas palavras em lógica aristotélica, elas não têm um tratamento individual. Elas são sempre tratadas correlacionadas a juízos, por exemplo. Sentenças que têm si são chamadas sentenças hipotéticas, e as sentenças hipotéticas que têm propriedades. Não é o si que é como pode dizer, uma palavra que tem um significado relacional, vou colocar assim. Em particular, diremos ainda o seguinte: aqui nos restringimos a um único modo de inferência, exposto no parágrafo 6º. Isto se justifica pelo fato de entendermos que, ao se lançar a fundação dessa consografia, os componentes últimos devem ser tão simples quanto possível, se a clareza e ordem devem prevalecer. Isso não exclui que, posteriormente, certas transições de vários juízos para um novo juízo, transições que este único modo de inferência só são possíveis de maneira indireta, sejam transformadas em transições diretas pela utilização de abreviações. No parágrafo 16 fala: trata-se Modus da ponens. conhecida regra modus ponens, que Frege denomina de regra de separação. Com efeito, é isto mesmo que se recomenda em uma aplicação posterior, e pela utilização desse processo serão introduzidos novos modos de inferência. Já observei que as fórmulas 31 e 41 podem ser reduzidas a uma única fórmula, que é esse barra de juízo, barra de conteúdo, abre parênteses, negação, negação a, idêntico a, com o qual são possíveis outras simplificações. Isso aqui é o princípio da dupla negação. Parágrafo 17. Não, nota 17, meu Deus. 17. Frege admite que se combine a fórmula 31 com a 41 a fim de dar origem à seguinte identidade, que é essa que a gente já viu, com o fito de simplificar certas inferências, conforme ortografia, página 20. Note, porém, que esta fórmula não é apresentada como um axioma, nem pode ser derivada como um teorema de seu sistema, conforme, para detalhes, Duarte, 2009, apêndice 1. Vê ainda a nota 59. Tá. Como disse no início, a aritmética foi um ponto de partida do processo intelectual que me conduziu à minha consografia. A esta ciência, portanto, pensei aplicá-lo de início, procurando analisar mais detidamente seus conceitos e fundamentar de modo mais aprofundado suas proposições. Portanto, no terceiro capítulo da consografia, desenvolvo algo que aponta para essa direção. O prosseguimento da rota indicada, a elucidação dos conceitos de número, grandeza, etc., será objeto de outras investigações que virão a lume após esse livro. Ele escreveu isso em Iena, em 18 de dezembro de 1878. E vamos agora para a última nota do texto, chamada nota final do prefácio. Frege acena para um conjunto de artigos, mas sobretudo para o seu livro Fundamentos da Aritmética, escrito em 1884, cuja publicação só se deu 5 anos após o aparecimento da consografia. Mas, ao que parece, já em 1882, bem antes da publicação das Leis Fundamentais, Frege tinha grande parte das derivações das leis básicas da aritmética, pois em carta a Anton Martin, em 1882, escreve: permita-me dar-lhe
mais algumas informações sobre minha consografia, na esperança que o Senhor tenha, talvez, a oportunidade de chamar a atenção sobre ela em alguma revista, o que viria a facilitar a publicação de outros trabalhos. Estou prestes a completar um livro em que trato do conceito de número e demonstro os primeiros princípios das operações numéricas. Zahlen Desale, literalmente contar números. Até agora, tidos como axiomas indemonstráveis. Podem ser provados a partir de definições por meios apenas das leis da lógica, de forma que eles poderiam ser considerados juízos analíticos em sentido kantiano. Conforme Frege em 1980A, página 99 a 100, e Frege em 1936, página 163. À primeira vista, pode-se pensar que o livro mencionado na carta é os fundamentos da aritmética. Contudo, outra passagem da carta leva-nos a crer que tal livro foi escrito na linguagem fotográfica. Julgo difícil ter acesso às revistas filosóficas. Por favor, desculpe-me por esta carta que nasce de uma necessidade não atendida de comunicação. Encontro-me, de fato, em um ciclo vicioso. Antes que as pessoas deem atenção à minha fotografia, elas querem ver o que ela pode fazer. E de minha parte, não posso mostrar o que querem sem que antes pressupor familiaridade com ela. Assim, parece que dificilmente poderei contar com qualquer leitor para o livro que mencionei no início. Que filho da pé. É. Não, foi triste, cara. A obra deles teve 5 resenhas. E as resenhas, aparentemente, não tocaram no âmago do que ele queria tratar do texto. Apesar que eu acho que a resenha do Schroeder faz uma crítica bem interessante ao Frege. Importa também Senti a mencionar, tristeza do Frege aqui, viu? não tinha muitos leitores não, ele foi- não foi um cara muito lido na época dele. Só quando o Russell apareceu que ele teve um correspondente fervoroso. Mas isso foi quase 20 anos depois que ele escreveu a fotografia, velho. Imagina aí, você escrever uma coisa que você espera 20 anos pra ter uma correspondência acerca do seu livro. Doideira, velho. Importa também mencionar a carta de Stupf a Frege, em 1882. Trata-se de uma resposta à carta de Frege a Martin. Embora não saibamos por que Stupf a enviou. Uma possível hipótese seria a de que Frege enviou cartas de mesmo teor tanto a Martin como a Stupf. Sabemos que nesta época ambos lecionavam na Universidade de Praga, mas não se deve descartar a hipótese de ter professor Katikov incorrido em erro ao comunicar a Scholz que a carta de Frege fora dirigida a Martin. Isso aqui foi uma informação meio jogada, né? Eu acho que o que ele quis dizer É. é que quem disse a autoria de quem era a carta estava sendo dirigida foi esse Scholz. E quem informou a Scholz, que deve ter sido o compilador das cartas do Frege, que essa carta era endereçada a Martin, foi Katkov. Não tinha, assim, na carta para quem estava o O remetente. remetente. É. Isso. Então, esse compilador, que é o Scholz, ele recebeu a informação desse professor aqui, do Katkov, que a carta fora dirigida a Martin. Enfim, a quem quer que fosse endereçada a missiva de Frege, é consenso que a carta de Stampfer é uma resposta àquela, e nela vemos a seguinte passagem bastante sugestiva. Em relação ao seu trabalho, o livro mencionado na carta a Martin, o qual aguardo com vivo interesse, por favor, não se ofenda se eu lhe perguntar se não seria mais apropriado explicar sua linha de raciocínio de início em linguagem corrente e só depois considerograficamente, em separado, numa outra ocasião, ou até então nesse mesmo livro. Isto contribuiria, acredito, para uma recepção mais favorável de ambos os relatos.
Interessante, né, essas cartas. É, Frege, faça aí num seguiu. estilo. Oi, desculpa. Não, eu ia dizer, faça num estilo mais divulgação científica e depois. Perfeito, isso aí mesmo. É, Divulgue primeiro seu trabalho e depois você mostra o e- trabalho que você divulgou. é, Faltando Frege, faltando um cursinho de marketing, né, pro Freire? é verdade. é, faltou um cursinho de marketing mesmo. Marketing, como é? Marketing pessoal, marketing pessoal. É, Frege seguiu a sugestão de Stupffer, publicando, em linguagem corrente, os fundamentos da aritmética em 1884, que, de acordo com o contexto acima, serviria como uma espécie de introdução ao livro de 1882, escrito em linguagem rigorosamente ortográfica. Isto leva a uma série de indagações. Por que Frege não publicou este livro mencionado, eu acho que é mencionado na carta de Martin, logo após a publicação dos Fundamentos? O tal livro mencionado na carta de Martin já teria uma teoria das extensões? Frege já teria introduzido o axioma 5? E se tivesse introduzido, por que tal fato não é mencionado nos Fundamentos? Para um aprofundamento de todas as questões, conforme Duarte em 2009. Não, eu estou começando a achar que esse Duarte, 2009, é a dissertação de doutorado do Alessandro Duarte, que é sobre justamente o desenvolvimento do sistema consistográfico de Frege. Eu acho que essa aqui é a última nota. Vamos lá. É, a última nota. Nota 18, depois a nota de outras partes do texto. Vamos aqui agora, só porque eu estou curioso. Ver de que obra do Duarte ele está falando. Se é a dissertação. Acho que é a dissertação de doutorado. A tese de doutorado. Que é Alexandre. Olha aí. Lógica aritmética, filosofia. Você passou. É, essa aqui. Tese de doutorado. É a tese de doutorado dele. A tese de mestrado dele é sobre o problema dos Julius César em Frege. E essa ele está tentando ver o desenvolvimento da cartografia até as leis básicas da aritmética. Interessante. Já deu uma lida superficial nos trabalhos do Alessandro Duarte. Enfim, se quiser eu posso colocar até lá na página. Se já não tiver, eu acho que tá. Acho que tá na parte da Academia Brasileira. E aí, o que acharam do prefácio? Legal. O prefácio bem da hora, hein, velho? Achei bem É massa, bom. várias coisas interessantes. Tem até algumas noções epistemológicas, né, já que já vai colocando. Já, velho. Todo Ah, você sente a empolgação dele, né, com o projeto. é legal pra caramba, velho. Eu gosto desse prefácio muito. Já quero uma de pressuposto que as pessoas têm com o Frege, né? Tipo, o pressuposto dele é bem mais humilde. Não tá pensando, Sim. ele tá realmente pensando em um instrumento que possa ajudar no desenvolvimento de diversas áreas. Não, vai, Mas não compara há. ele com o Leibniz, você vê a diferença. É, velho. O Leibniz, o cara queria resolver tudo. O Frege eu achei interessante que ele coloca, inclusive, o próprio projeto dele como possivelmente só um pequeno acréscimo ali que vai ajudar no desenvolvimento. Parece que ele tá pensando assim, que existe um grande corpo intelectual, né, enorme, e ele está contribuindo mesmo. Sim. Achei muito É, essa interessante. sensação que eu também tenho quando eu leio a cartografia, justamente essa que você falou. Como se existisse realmente uma grande comunidade em que ele está escrevendo isso para contribuir para a comunidade científica da época. Eu tenho essa mesma impressão. Ele não viu, né? Infelizmente ele morreu antes de ver, mas né, a lógica foi toda reformulada por causa dele, né? É,
Eu acho que ele estava vivo na publicação dos, dos Principios, na verdade, o Principio é um monumento à lógica matemática, praticamente. Então, se é uma obra que é definidora do que a gente entende por lógica matemática, é o Principia do Russell. Não estou dizendo que o Frege não tem o mesmo corpo teórico do Principia do Russell, mas o Principia do Russell sempre teve mais fama do que as obras do Frege, apesar de ter bebido muito na fonte do Frege. Então, até mesmo o desenvolvimento simbólico que teve posteriormente foi em cima da base simbólica do Principia, que já tomava de empréstimo de Peano. Muito, muito massa mesmo. É porque o Russell já fez o curso de marketing, né? Era É, britânico, Sir Russell, né? de família boa. Família Também nobre, gostava de fazer polêmica era meio política. polêmica, estava nas discussões políticas da pesada. Aí você Mas tem é já um isso. cara que já tem uma visibilidade, né? Que Frege não tinha visibilidade nenhuma. Sim. Mas vai ser massa, porque a gente vai ler as cartas que o, o Russell escreveu pro Frege, o Frege escreveu pro Russell. E a gente também vai ler a recepção do Russell do Frege, que ele tem. Então, o Piauí junto com as pessoas do Jeff Luffy traduziram o apêndice do Principles of Mathematics do Russell, do jovem Russell, que ele recém descobre Frege. Muito engraçado. Depois que descobre Frege, ele já tinha escrito um livro de 600 páginas, e aí ele escreve um apêndice desse livro para mostrar todas as semelhanças e dessemelhanças desse autor que ele gostou muito de ler, que é o Frege. É um comentário que o Russell faz ao Frege. Muito interessante. Ele era fanboy do Frege, né? Muito bom, velho. Bom mesmo. Então, próxima semana, terça, um pouquinho mais de prática, de bases matemáticas. E na quinta, mais uma parte do livro do Frege, né? Tá indo bem, velho. Tá indo muito bem. Que o Muito Carlos está bacana mesmo. correndo aí das bases matemáticas. É, tô vendo isso aí, Gosto velho. de após-leitura. O quê? Ah, Vou esquentar um pouco, ah. não. Ai, ai. É isso aí. Isso aí, eu tô fugindo mesmo ou isso aí é referente a outra coisa? Um pouquinho também. Que isso, Carlos? O que foi que você tá receando? Não, não, não é receio, não. É só para não cansar mesmo. Tô Entendi. igual. Hoje eu tô meio só lembrando de Chaves, meio Jaiminho, o carteiro, né? Para evitar fadiga. Entendi, pra evitar a fadiga. Muito bom. Muito bom, então. Semana que vem eu não vou garantir presença em nenhuma das reuniões, mas eu assisto depois. Ok. Qualquer coisa a gente suspende, não tem problema não. Que é importante perguntar e tal. É, Eles que é Você sabem. que bom. sabe, depois a Se gente quiserem decide lá pelo fazer, grupo. para acompanhar depois, eu leio e a gente retoma de onde vocês pararam. Siga o critério de vocês. Beleza. Não precisa decidir isso agora não. Pode decidir ao longo da semana que vem. Já Belezura, o então. que for melhor pra Então, vocês, a gente decide. Se quiserem continuar a ler essa semana, não tem problema nenhum. Belezinha? Frog Crazy aí para todo Ah, mundo. sim. Peraí, deixa eu parar a Beleza. gravação. É, eu acho que próxima semana eu vou